Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal digital da Fisioconsult. Meu nome é Bernardo Chalfun e na última aula de financeiro nós vimos com detalhes, sobre custos mensais. Ressalto e reforço que é fundamental, super importante, um detalhamento preciso, um conhecimento preciso de todos aqueles itens e formas de visualizar a empresa que nós abordamos. Então, quem está assistindo esse vídeo primeiro, eu sugiro ver o outro antes, que está escrito Financeiro 1, tá certo? Ok, qual que é a ideia hoje? É a gente fechar esse entendimento do financeiro e ter base para confrontar a precificação no serviço de terapia. Ter base para saber se o preço que você cobra está um preço coerente, um preço estratégico e se faz sentido, pelo menos do ponto de vista financeiro. Antes de iniciar essa discussão, eu gostaria de expor aqui, isso é muito colocado por grandes nomes no mercado, por grandes pensadores, consultores, que a gente deve vender sempre nosso valor e não nosso preço. O que eles querem dizer com isso? Que quando a gente precifica o nosso serviço, especialmente na área da saúde, que a gente deve estar sempre mostrando para o cliente que ele está comprando algo de valor. E valor não necessariamente está atrelado ao preço, ao valor financeiro que se paga. É aquela velha brincadeira, não sei se vocês já ouviram. Um copo de água no deserto tem um valor de $1.000, R$1.000. E aqui no Brasil, provavelmente você consegue ele de forma gratuita, só pedindo. Ou seja, o valor financeiro mudou nos dois exemplos, só que o valor atribuído à água no deserto é um, e aqui no Brasil, em Belo Horizonte, que é a minha cidade, é outro. Então, claro, vamos sempre pensar no valor percebido pelo cliente, agregar valor de diversas formas. Aliás, eu acho que cabe um vídeo só para falar de valor agregado no momento oportuno, tá? Fica aí como sugestão para mim mesmo no futuro. Porém, a gente tem que ter uma base com cálculos para que a gente tenha certeza de que o valor financeiro cobrado pelos nossos serviços na fisioterapia, que eles sejam suficientes para pagar todos os custos mensais que a gente já viu no outro vídeo e também componha um excedente que a gente denomina de lucro e que a empresa deve sim ter um lucro. Não é apologia que é a ganância, há um capitalismo sem precedentes, só que a empresa deve buscar sempre o lucro, a não ser que seja uma ONG, que não tem essa finalidade. Então, partindo desse princípio que a gente busca o lucro, é importante a gente ter uma precificação adequada. Tudo certo? Então, vamos lá. Eu vou vocês vão notar, quem me conhece já sabe que eu gosto de rabiscar para dar sequência ao meu raciocínio, então não preocupe com o que eu estou escrevendo, faz parte da forma de eu explicar isso. Partindo do pressuposto que você já tem o seu custo mensal muito bem feito, muito bem calculado, é hora de dar a sequência. Como eu disse no final do outro vídeo, nós vamos entender a capacidade máxima e brincar aí com a precificação, fazendo uma triangulação dessas informações, vai ficar um pouco mais claro. Então vamos primeiro na capacidade máxima. Que vem a ser a capacidade máxima? Por exemplo, aqui nós estamos num consultório, numa sala, e se eu for um fisioterapeuta que atendo aqui e colocar que eu uso a sala 10 horas por dia, então estou anotando aqui, 10 horas por dia, eu atendo a cada hora, ou seja, atendo um cliente a cada hora, ou seja, um cliente por hora, por dia, então eu vou ter atendido 10 clientes. Se eu trabalhar 22 dias do mês, que é mais ou menos uma média quando não se trabalha aos sábados e domingos, a conta ficou extremamente fácil de fazer, nem precisava de eu anotar. Eu tenho então uma capacidade máxima de 220 atendimentos por mês. Claro?
Vocês podem ir fazendo as contas juntos para ir acompanhando, tá bom? É simples assim a capacidade máxima. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que ela é muito importante. Vou dar um outro exemplo. Supondo que a minha clínica tem 2 consultórios como este que eu dei como exemplo. Se tem 2 consultórios, eu vou ter a capacidade dobrada. Ou seja, 220 vezes 2, no exemplo 2, que é este 2 consultórios, 440 atendimentos no máximo a clínica pode fazer, tendo 2 consultórios, usando 10 horas por dia, onde se atende um paciente por hora em cada consultório. Tudo certo? Onde que a conta fica um pouco mais difícil? Quando entra o Pilates, nosso amigo Pilates. Por que fica mais difícil? Porque a lógica do Pilates é que o nosso cliente pague por mês. Então tem clientes que pagam por mês o uso de uma vez por semana, o que lhe dá direito, fazendo uma aproximação, de 4 usos por mês dos serviços do Pilates. Tem outros, e a média, né, que optam em 2 vezes por semana, o que fazendo a conta dariam 8 vezes ao mês. E alguns outros 3 vezes por semana, que dariam 12 vezes por mês. Ainda vejo algumas clínicas que oferecem 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. Mas por que isso dificulta o cálculo da capacidade máxima? Pelo seguinte, nessa mistura de clientes, onde você tem alguns 1 vez por semana, outros 2 vezes por semana e outros 3 vezes por semana, você, a cada formatação de clientes nessas 3 opções, você vai trabalhar com capacidades máximas diferentes. Dando um exemplo para ficar mais claro. Imagine, só hipoteticamente, porque eu nunca vi isso, que uma clínica ofereça apenas Pilates 1 vez por semana. Então vamos vou anotar aqui para a gente acompanhar. E que ela tenha 10 horários por dia disponíveis e atenda 3 clientes por hora, que normalmente é uma média das clínicas. Ou seja, se ela tem 10 horários por dia e atende 3 clientes por hora, num dia podem passar no máximo 30 clientes. Como a venda é por mensalidade, vamos pegar como exemplo, toda segunda-feira eu consigo ter 30 clientes que a cada segunda-feira voltam para as atividades, certo? Então, de segunda a sexta, eu poderia ter 30 clientes na segunda, 30 na terça, 30 na quarta e assim por diante. Ou seja, qual seria a capacidade máxima nesse exemplo? 150 clientes por mês. Só que isso é utópico, não existe. Por quê? Porque eu vendo também 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então imagine a agenda, cliente que vem na segunda, volta quarta, outros que vêm na segunda, voltam quinta, por opção deles, outros vêm segunda e quarta e sexta. Então, a capacidade máxima vai variar sim, de acordo com a opção dos meus clientes, se 1, 2 ou 3 vezes por semana. Então nós nesse caso teríamos que estimar a capacidade máxima. Eu geralmente trabalho muito em aula com os meus alunos, que se um estúdio, se uma clínica oferece 10 horários por dia com 3 pessoas, sabendo que uma média de atendimento no Pilates é 2 vezes por semana, né, geralmente os clientes optam por isso, eu multiplico esses 30 clientes que podem ter num dia por 2 ou 2,5. Ou seja, é somente uma estimativa. Neste exemplo, eu teria uma capacidade máxima oscilando entre 60 e 75 clientes. Eu acho que estaria bem estimado, mas é uma estimativa. Diferente do consultório que eu fiz anteriormente, a gente não pode ficar com 100% de certeza porque varia muito, tudo bem? Nesse caso, eu até aconselharia trabalhar por pessimismo, isso é importante nos cálculos, com uma estimativa mais para baixo. Por quê? Se o seu preço, mesmo com uma estimativa mais para baixo, responder bem a triangulação, que a gente ainda vai fazer, bom sinal. Significa que o seu preço está adequado à sua proposta, ao que você acredita, ao propósito da empresa. Certo? Então, para facilitar, eu sei que muitos têm o Pilates e fica aí essa sugestão de estimativa, mas para trabalhar aqui isso mais com os conceitos, vamos trabalhar com uma clínica que tenha 2 consultórios disponíveis, tá? Que é o exemplo 2 que eu dei, ou seja, 2 consultórios, 10 horários por dia, capacidade máxima então dessa clínica, 440 atendimentos no mês, certo? Muito bem. Supondo
que o custo mensal dessa mesma clínica, que a gente já deve ter calculado, porque está no outro vídeo, supondo que o custo mensal, bem feito, sem nenhum erro, seja, incluindo, lembrando da outra aula, o prolabore dos sócios, custos exatos trabalhistas todos com a secretária, com a administrativo da limpeza, enfim, com todos os custos mesmo, com depreciação dos equipamentos, fazendo bonitinho. Supondo que seja R$12.000, lembrando, incluindo aí o prolabore já dos sócios, tá? R$12.000 é o custo mensal. Por que é importante a gente já ter visto que a capacidade máxima seriam de 440 atendimentos? Vou pedir licença aqui para usar a calculadora. Vamos fazer a seguinte hipótese para ver a real importância disso. Supondo que os colegas dessa clínica fictícia, eles optem em cobrar R$50 por atendimento, certo? Se o meu custo mensal ele é de R$12.000 por mês, e se eu cobrar R$50 por atendimento, eu vou necessitar de ter 240 atendimentos por mês apenas para pagar contas, apenas para custear nosso custo mensal. Ficou meio redundante. Então, é um número que a gente precisa sempre contrastar com o máximo. 440, então, equivale a 100% do meu atendimento. Esses 240 equivalem a quanto? Vamos ver percentualmente? 240 equivale a 54,54%. Ou seja, neste exemplo fictício, onde essa clínica tem 2 consultórios, cobra R$50 por atendimento, para ter alcançado o custo de R$12.000, ela precisa vender 54,54% de todas as possibilidades, ou 240 atendimentos, né? Não, só que fiz a correlação. Eu acho um valor alto. Por quê? Vender 54% de todas as nossas possibilidades de trabalho não é uma tarefa tão fácil. Não deveria ser esse esforço para apenas pagar custos. Eu sei que está incluído ali o prolabore dos sócios, mas lembrando, prolabore nada mais é do que uma remuneração ao sócio pelo que ele está trabalhando na empresa, isso não é lucro. Ou seja, o lucro viria se tivesse venda, atendimento com venda, né, acima de 55%, ou seja, acima de 240 atendimentos. Bom, eu vou simular agora essa mesma clínica com o valor, o preço mais alto, tá? Então, no primeiro exemplo eu coloquei R$50, no segundo agora eu vou considerar 80. Nós vamos fazer 3 simulações, 50, 80 e R$100, tá certo? Então, lembrando, o custo mensal da empresa 12.000, se eu cobro 80 por atendimento, 12.000 dividido por 80, eu necessito vender 150 atendimentos para cobrir o custo mensal. Acima disso, então, acima de 150 atendimentos, eu começo a ter lucro. 150 atendimentos, eu vou fazer a regra de 3 para ver quantos por cento do total que significa. Por isso que é importante contrastar com a capacidade máxima. Então, se 440 é 100%, 150 significa 34, arredondar, 34% da capacidade máxima. Percebam que num cenário 1, cobrando R$50, eu tinha 54% utilizado da capacidade máxima para pagar a conta, custo mensal. Já no exemplo 2, cobrando R$80, eu necessito de 34% do meu máximo para pagar a conta. Melhorou a situação, ou seja, eu preciso de um esforço menor das possibilidades máximas de venda. E vou fazer mais uma simulação. Se essa clínica conseguisse alcançar uma média aí de vender todo o atendimento a R$100, eu teria, nem precisa de conta, eu necessito de 120 atendimentos por mês para chegar nos R$12.000 de custo mensal, e 120 atendimentos por mês significa 27,27%.
Ou seja, uma situação ainda mais favorável, com 27% de esforço, de agenda preenchida, de capacidade máxima usada, vendida, eu teria todo o custo mensal. De 27 para cima, lucro, retorno ao investidor. Significa que o negócio está valendo a pena, né? Onde que eu quero chegar com isso? É importante a gente olhar a concorrência? Sim, é importante, mas eu não vejo checar o valor da concorrência como o primeiro passo. Eu, nas minhas consultorias, nas minhas análises, eu primeiro faço isso que eu estou propondo para vocês. Supondo então que a gente definiu, vamos pegar o maior valor, né? R$100, que eu teria então 27% de capacidade de atendimento para pagar contas. Aí sim, eu vou para a concorrência e checo. Eu gostaria de cobrar R$100. Como minha concorrência cobra? Todo mundo na minha cidade ou no meu bairro cobram 50. Posso cobrar 100? Vale uma reflexão de percepção de valor. Aí volta a frase lá do início. O seu cliente percebe que o seu serviço, ele mesmo sendo mais caro do que o da concorrência, ele vale. Essa percepção é que vai te dar segurança na resposta. Ou seja, se os seus concorrentes cobram 50 e você quer cobrar 100, mas você presta um serviço semelhante ao deles, não tem aos olhos do cliente atrativos e valores agregados, não te aconselho a ir nesse caminho. Porém, se o seu serviço salta aos olhos do cliente, nitidamente você oferece algo muito superior ao dos concorrentes, naturalmente fica evidente aos olhos do cliente que o valor financeiro também vai ser mais alto. E é claro que isso não é uma matemática precisa, são percepções que o consumidor tem, onde você faz uma precificação coerente com o que você entrega. Financeiramente é o caminho que eu prefiro escolher. O que o mercado infelizmente faz? Se cobram 50, eu vou seguir o mercado cobrando 50 também. Não vejo muito sentido nisso. Cada fisioterapeuta tem os seus atributos, tem os seus custos mensais e mais, tem os seus custos de formações de cursos. Quanto que a gente investe em curso, na verdade? Então, cada um investe valores diferentes, não tem lógica a gente tratar a fisioterapia como uma commodity. O que eu quero dizer com isso? Como algo que é semelhante onde está escrito fisioterapia da mesma forma. Não faz sentido isso. Então, cabe a nós mesmos, fisioterapeutas, não precificar segundo essa ótica que se enxerga de forma, na minha opinião, deturpada no mercado. E sim, oferecendo valor agregado e com coerência numérica. Esses cálculos simples que eu fiz aqui servem para nos dar coerência numérica. Eu costumo contrastar para fechar, para não ficar tranquilo com as contas, fazendo uma simulação. Se por um acaso, nesse terceiro exemplo, onde eu precifiquei em R$120, tá? E onde eu precifiquei em R$100 e a minha capacidade máxima de atendimento eram 440 atendimentos por mês dentro dessa empresa. E o meu custo mensal de 12 mil, lembrando dos números aí. Nesse caso, eu faço a seguinte brincadeira com os meus alunos. Simula, isso seria um cenário positivo, que você vendeu 80% naquele mês. Então, 440 atendimentos máximos, se você conseguisse vender 80%, você teria 352 atendimentos vendidos. Ao preço de R$100, teria então um faturamento de 35.200. Eu sei que o custo iria flutuar, porque você está atendendo mais pessoas, mas é só para a gente simular aqui. O custo então de R$12.000, você teria aí uma sobra, um excedente de 24.200. Eu espero que esse custo, numa simulação de 80%, ele aumente, é natural isso, mas onde que eu quero chegar? Se nesse exemplo eu vendi 80% e tive um lucro, ainda que seja variável aí pelas considerações, de R$24.000, onde 12 mil era o meu custo mensal, eu acho que o modelo de negócio está bem redondo. Eu acredito que isso demonstra que a precificação está coerente. Não significa que você tem que parar nesse preço. À medida que você conquistar mais valor agregado aos seus clientes,
vá subindo de acordo com o valor que eles percebem, com o valor que você entrega. Então, R$100 não é o topo, e sim uma consideração nesse exemplo interessante. Então, quanto mais você conseguir agregar valor, subir o seu valor, se valorizar, melhor fica essa conta, melhor a projeção de lucro, melhor o retorno que você vai ter da fisioterapia. Então, o que a gente viu hoje, recapitulando? Que, após saber o custo mensal detalhadamente, você calcula a capacidade máxima do seu atendimento e faz algumas simulações de preço, fazendo essas triangulações e regras de 3 que a gente fez no vídeo, para que você perceba que quanto menor o percentual da sua capacidade máxima usado para pagar os seus custos, melhor. Mas aí cabe uma última pergunta que me fazem muito em curso. Tá, mas qual que é o percentual ideal? O menor possível, essa é a resposta. Mas cada empresa tem um contexto. Por exemplo, se você é autônomo e atende a domicílio, seus custos mensais são baixos. Sendo assim, o seu percentual para pagar os custos mensais tem que ser baixo também. 20, 15% seria um número mais adequado. Agora, se você tem uma grande clínica com vários funcionários, pagando um aluguel muito alto, num bairro muito caro, é natural que você use um percentual da capacidade máxima maior para poder pagar suas contas. Então tem que ter um bom senso nisso aí. Na verdade, essa precificação de hoje é para te dar chão, é para te dar coerência, para que você consiga raciocinar de uma forma coerente com na hora de propor o seu preço, na hora de se sentir confortável, de estabelecer um preço coerente, que faça sentido e que principalmente, caso você venda, que precisa da venda, você tenha retorno. Tudo bem, pessoal? Acredito que com isso a gente fecha essa questão da precificação, dessa análise financeira, né? Com uma forma talvez didática, interessante para a gente raciocinar melhor. Fica aqui uma sugestão para quem tem dificuldade com essa parte financeira. Lembrem que ao assinar a Fisiconsulto Digital, vocês receberam 60 minutos de consultoria comigo via Skype. Então, fica aí a sugestão, quem quiser pode utilizar essa consultoria para tirar essas dúvidas do financeiro. Tá bom, pessoal? Então, até um próximo vídeo, com um próximo assunto, para a gente sempre valorizar a fisioterapia. Um grande abraço.